Byler não aconteceu. Eu sei que muitos de vocês clicaram no meu último vídeo sobre Byler, só clicaram pra discutir nos comentários, não realmente assistiu aquele vídeo, então eu vou tentar colocar tudo de importante na introdução, falar o mais rápido possível pra vocês assistirem. Mas um recado importante que eu queria dar pros Milevans, não gente que é anti-Byler, não gostava de Byler, não, Milevans que realmente se importavam e amavam com o desenvolvimento do relacionamento do Mike Wheeler com a Eleven. Se você realmente liga pra Milevin, eu tenho um recado muito importante pra falar com vocês, então eu vou botar literalmente o ponto do vídeo em que eu começo a falar dessa parte de Milevin, porque eu gostaria muito que vocês assistissem essa parte, então se vocês não quiserem assistir o contexto que eu vou dar aqui, eu prefiro que vocês já pulem pra parte que eu tô falando diretamente de Milevin, ao invés de só começar a assistir o vídeo, ficar com preguiça e fechar. Ok? Bora! Primeira coisa, eu literalmente falo no meu último vídeo, eu nem estipo o Byler. Eu sei que parece estranho, eu literalmente posto um vídeo falando certeza absoluta que Byler vai virar canon, e eu não falei isso, eu falei 80%. Mas vocês sabem, galera geralzona que assiste Stranger Things, vocês sabem da onde surgiu a teoria Byler? E eu não tô falando do chip Byler, esse chip do Fanon que tá na mesma categoria, tipo, de estéreo, tipo do Eric com Steve, ou Stonatan, no Steve com Jonathan, não chip Fanon, eu tô falando da teoria Byler, onde as pessoas começaram a acreditar que os escritores de Stranger Things realmente começaram a construir um espaço em que poderia ter a possibilidade em que o relacionamento do Mike e do Will se desenvolvesse a um relacionamento romântico. Essa teoria começou em momentos que, a partir, eu acredito, da terceira temporada, pelo menos de uma maneira clara, os escritores de Stranger Things, né, começaram a propositalmente ocultar emoções, pensamentos e perspectivas de momentos específicos do Mike Wheeler. E uma das teorias, uma das N possibilidades do porquê os escritores começarem a ocultar o ponto de vista do Mike Wheeler, surgiu a teoria Byler, em que pessoas acreditavam que o Mike estava começando a desenvolver sentimentos românticos pelo Will, e isso seria trabalhado na última temporada, ou pessoas foram até além, pessoas da comunidade LGBT começaram a ver o Mike Wheeler como uma possibilidade de representação do que é uma pessoa queer ou um homem homossexual que cresceu a sua infância e adolescência dentro do armário lidando com homofobia internalizada. Essa é a teoria Byler. Isso já foi forte na terceira temporada por conta do time jump muito estranho que nós temos do final da terceira temporada. Não sei falar. Em que com esse time jump eles propositalmente ocultam o que aconteceu entre o Mike e a Eleven. E o final desse episódio é muito estranho, porque a Eleven beija o Mike e o Mike fica travadão, enfim, dane-se. Mas a teoria Byler começou a explodir, principalmente durante a quarta temporada, porque os escritores de Stranger Things decidiram tornar que Will Byers teria sentimentos românticos pelo Mike Wheeler canonicamente, mas eu diria o que mais construiu a teoria Byler durante a quarta temporada é a insistência dos escritores de Stranger Things em tornar a dinâmica do trio Eleven, Mike e Will Byers como um triângulo amoroso. E isso foi o plot inteiro do grupo da Califórnia. Isso pensando para além, né, do desenvolvimento do personagem da Eleven, que a Eleven tem muito desenvolvimento na quarta temporada com a questão dos poderes dela. E antes que você fala, ai, que coisa maluca chamar isso de triângulo amoroso, vocês shipper Byler são malucos. Primeiro, eu não shippo Byler, o Will merece coisa melhor. Já começa daí. Mas fora da teoria Byler, olhando Stranger Things geralzão, Mike, Eleven e Will foi sim construído como triângulo amoroso. Triângulo amoroso não precisa ser a pessoa do meio realmente tendo dúvidas sobre com quem ela vai ficar. Tipo, por exemplo, em Crepúsculo, se você realmente lê os livros, a Bella em nenhum momento pensou em ficar com o Jacob. O Jacob nunca teve chance. Mas o Jacob tinha sentimentos românticos canônicos pela Bella. Então eles constroem esse triângulo amoroso no momento que a relação da Bella e do Edward não acontece direto, tem muitos problemas, muitas coisas que acontecem, então
por conta do Jacob tá lá e ter sentimentos românticos pela Bella, fica essa construção do triângulo amoroso com a Bella no meio. E sim, eles constroem literalmente isso em Stranger Things, fora da teoria Byler. O Mike no meio, com ele nesse relacionamento com a Eleven, mas com o Will, seu melhor amigo, tendo sentimentos românticos pelo Mike. Isso é literalmente a seta, né, que em escrita é um triângulo amoroso, que é muito raro ser real um triângulo amoroso, é sempre uma seta. Enfim, e antes de eu falar de uma Eleven, que é a parte que eu tô mais interessada pra falar nesse... Isso é um Fala Kami. Eu nem sei. Eu acho que eu vou botar na playlist, dane-se, porque eu não sei se vai ter vídeo essa semana. Dane-se. Antes de falar de Eleven, eu queria já problematizar a decisão dos escritores de transformar a relação desse trio como um triângulo amoroso. Eu vi umas pessoas comentando, discutindo, né, sobre Byler e Eleven, que eu questionei, que eu não achava necessário fazer que o Will era canônico os sentimentos românticos dele pelo Mike, que poderia muito facilmente construir uma história muito boa de autodescobrimento e aceitação sem tocar no ponto dele se apaixonar de um por outro personagem do cast da série. Mas eu vi pessoas comentando que sim, era necessário que o Will tivesse esse sentimento romântico por alguém no cast, que foi o Mike Wheeler, porque ele tinha que passar por essa paixão pra realmente entender sobre a sua sexualidade. O que eu acho muito engraçado falar isso, porque o povo tava discutindo, tipo, nossa, finalmente uma história de autodescobrimento em que fala que real não é sobre a pessoa que você quer ficar, é sobre você mesmo, é sobre o seu autodescobrimento, sobre a sua aceitação, pararana. Mas aí, quando eu questiono da decisão de fazer canônico os sentimentos do Will pelo Mike, o povo falou, não, mas ele tinha que passar por isso pra entender o desenvolvimento de aceitação dele. Eu, tipo, ok. Então, pensando nessa estruturação de triângulo amoroso, eu gosto muito de comparar com outros triângulos amorosos que aconteceram na série para entender o que deu tão errado em específico nesse triângulo amoroso. E eu juro que eu vou chegar na minha conclusão sobre Byler no final disso aqui. Nós temos dois triângulos amorosos, que o mais claro é o da Nancy com o Jonathan e com o Steve, mas também teve triângulo amoroso na segunda temporada, que muita gente nem lembra, que foi a Max, o Dustin e o Lucas, que acaba e termina com Max e Lucas juntos no final, mas Dustin foi parte desse triângulo amoroso. E como eles constroem esse triângulo amoroso na segunda temporada? Desde o início já é muito claro que o desenvolvimento da relação do Lucas com a Max tá indo muito mais rápido e muito mais forte do que a relação do Dustin com a Max. E o que eles fazem pra resolver isso, já que desde o início a intenção muito clara dos escritores da Max ficar com o Lucas? Eles já fecham um arco de rejeição do Dustin na mesma temporada. E o Dustin ainda conserta a sua amizade com o Lucas, já que eles brigaram muito nessa temporada por conta da Max. E o outro triângulo amoroso, Nancy, Jonathan e Steve, que é um triângulo amoroso que é alongado, né, por todas as temporadas. A única temporada que esse triângulo amoroso não é citado é a terceira temporada, porque acaba que o Steve se apaixonou pela Robin nessa temporada. Mas o que acontece com esse triângulo amoroso? A grande diferença dele é que a Nancy ficou com ambos. Ela namorava o Steve e aí acabou ficando com o Jonathan. Aí ela começou a namorar com o Jonathan. Aí eles estão namorando, mas eles estão no relacionamento à distância e tá uma fase bem ruim pra Jane, e acaba que a Nancy se reconecta com o Steve. E aí na quinta temporada todo mundo termina sozinho porque foda-se. Enfim, por que eu tô falando desses dois triângulos amorosos pra falar do triângulo amoroso do Mike, da Eleven e do Will? Por quê? Pra mim, comparando com ambos os triângulos amorosos, agora que a gente sabe que eles tinham zero intenção de dar um espaço pro Mike realmente, talvez, pensar no Will de uma forma diferente, que não seja amizade, não, eles queriam focar ainda em Eleven, no Mike, na Eleven. Por que eles não fecharam essa história na quarta temporada? Poderia ser muito facilmente. O que eles poderiam ter feito? Acontecer a mentira da pintura do Will pro Mike. Ele fazia a pintura de uma forma meio que pra se confessar pro Mike, mas ele acaba andando atrás e mentindo, falando que foi a Eleven que pediu, né, pra ele fazer a pintura. O que eles poderiam ter feito pra fechar essa história já na quarta temporada? O Will, depois da sua conversa com o Jonathan, ele criar mais coragem, se sentir mais confortável sobre a sua sexualidade, entender um pouco mais sobre sua paixão pelo Mike, se sentir mal pela mentira, já que isso não tá afetando a sua amizade com o Mike, mas tá afetando literalmente o desenvolvimento do relacionamento do Mike com a Eleven. Então o Will chama o Mike pra conversar, ele confessa a sua mentira sobre a pintura e, na minha opinião, já poderia
aí colocar a primeira vez que o Will se assume e se assumir pela primeira vez pelo Mike. Obviamente a conversa do Will com o Jonathan já foi um pouco do Jonathan confirmando que ele já sabia, mas o Will não chega a se assumir pro Jonathan, mas eu acho que seria muito bom pro desenvolvimento da amizade do Mike e do Will, o Mike ser a primeira pessoa que o Will se assumisse, eles reestruturarem toda essa amizade, o Mike realmente, finalmente conseguir quebrar essa barreira que ele está tendo com o Will durante a quarta temporada inteira, escrever uma cena super, super, super linda e emocionante dessa amizade e mostrar que o Mike, na verdade, vai ser o primeiro e o mais forte aliado do Will e consertar os problemas da amizade. E a partir disso, o discurso do Mike pra Eleven seria um discurso muito mais do coração, porque não seria fundamentado em uma mentira do Will, nem uma mentira do Mike, uma mentira do Will, em que o Mike acaba fazendo um discurso basicamente sob pressão por causa do Will, em que ele só fala muitas mentiras porque ele não teve oportunidade de consertar as suas questões e seguranças com a Eleven e acabando construindo um discurso muito mal balanceado. Ele não consegue trazer as coisas à frente do que ele realmente gosta sobre a Eleven, que quem viu meu vídeo de Eleven sabe que eu realmente acredito sim que o Mike gosta da Eleven, enfim, e esse discurso seria muito mais romântico, muito mais verdadeiro, e ele falar "eu te amo" do discurso teria muito mais peso. Mas não é isso que acontece. Eles decidem esticar esse triângulo amoroso para a quinta temporada. E Câmbio, por que você acha que eles decidem fazer isso? Eu nem acho que foi uma decisão dos escritores de Stranger Things, eu acho que isso foi uma decisão da Netflix. A Netflix não é boba, eles sabem a maneira de fazer dinheiro e é óbvio que já que eles decidiram reestruturar a relação, por exemplo, da Nancy, do Jonathan e do Steve como triângulo amoroso muito, muito, muito estereotipado, porque criar esse debate ao redor, tipo, quem a Nancy vai escolher rende muito e gera muito a curiosidade das pessoas, e um triângulo amoroso com Mike, Eleven e Will rende isso, só que muito mais. Não é à toa que todo mundo viu a guerra de chip que aconteceu entre Bylers e Milevers. Foi uma guerra de chip tão gigante que eu não via há muito tempo, e eu acho que isso foi uma decisão, sim, muito estratégica da Netflix. Eles decidiram sacrificar um pouco da escrita e o desenvolvimento dos personagens, já que eu acho que o Mike não evolui nada na quarta temporada, que eu acho que é algo muito triste pro desenvolvimento do personagem dele, e isso foi uma escolha proposital da Netflix para gerar debate e curiosidade ao redor da última temporada dessa série. Minha opinião, não sei, né? Posso estar 80% errada. Agora vamos falar de Milevens. Vocês mereciam muito mais. Vocês não têm noção o quanto o desenvolvimento do relacionamento do Mike e da Eleven merecia muito, muito mais do que a quinta temporada entregou, e eu diria também do que a quarta temporada entregou. Infelizmente, com todo esse caos que eu acabei de explicar o contexto, mas se você não escutou, se você pulou pra parte Eleven, a decisão de complicar muito o relacionamento do Mike e da Eleven, e ainda por cima colocar os sentimentos do Will no meio, foi algo muito difícil de estruturar na quinta temporada. Isso seria um desafio enorme em que o time, para desenvolver a Eleven, teria que lidar durante a quinta temporada, ainda mais que isso estaria acontecendo ao mesmo tempo do caos, né, do Vecna e Mind Flayer, enfim, do mundo, que eu nem vou estar falando tanto nesse vídeo, mas calma, a gente vai falar um pouquinho no final. E, ao meu ver, você tem todo o direito de discordar, eles decidiram, e eu acho que isso foi uma decisão muito direta da Netflix, mas até que os Duffer Brothers, eles decidiram deixar todos os diálogos entre o Mike e a Eleven durante a quinta temporada extremamente rasos e eu diria ambíguos, porque sempre quando eles estão falando sobre a fantasia das três cachoeiras, eles falam de uma maneira muito ambígua, em que você, eu não sei se em português fica diferente, mas em inglês fica muito claro que você não sabe se eles estão falando deles, Mike e Eleven, ou se eles estão falando do grupo
todo. E teve uma hora que até ri em voz alta, porque a Eleven tá falando mais tipo, isso, Mike, isso é uma fantasia, isso nunca vai acontecer com a gente, que até parece que ela tá falando diretamente dela e o Mike, mas o Mike fala tipo, não, vai acontecer sim comigo, você, Dustin, Will, Lucas, tipo, Mike, cala a boca. E essa decisão de criar diálogos rasos que infelizmente são extremamente repetitivos, que isso eu acho nem é um problema de Me Leva especificamente, é um problema inteiro da Netflix em escrever roteiros em que você consegue absorver a história enquanto você tá mexendo no celular. Isso é uma tática, uma estratégia real do time de aprovação de roteiros de séries originais da Netflix, então isso é real, mas, na minha opinião, a decisão desses diálogos ultra rasos entre Mike e Eleven, não só rasos, né, ambíguos, vieram da decisão de manter espaço de sobrevivência da teoria Byler até o último episódio, porque eles queriam manter essa guerra de chips até o último episódio e eles sabiam que qualquer coisinha, indicação de um relacionamento estável e bem estruturado entre o Mike e a Eleven acabaria gerando dúvidas da galera de Byler e a loucura não ia ser tão insana e não ia ter esse hype até o finale. Então eles propositalmente, na minha opinião, não tenho prova de nada, mas propositalmente tiraram da densidade e do amor que Mike e Eleven mereciam durante essa 5ª temporada para abrir espaços a teorias. Eu não consigo nem descrever o quão triste é isso, principalmente se acontecer em um momento em que Eleven, como um chip, precisava de o máximo de ajuda possível, porque infelizmente no final da 4ª temporada o discurso do Mike não resolve os problemas entre ele e a Eleven, não conserta todas as inseguranças acontecendo de ambos os lados, já que os dois estão em momentos muito críticos psicologicamente e infelizmente o relacionamento deles só tá piorando essas inseguranças mais do que ajudando. E no momento essencial pra gente ver o crescimento desse relacionamento, ver quanto ambos amadureceram e talvez a partir desse amadurecimento abrisse espaço para um desenvolvimento de um relacionamento lindo entre Mike e Eleven, os escritores decidem cortar tudo isso fora para manter uma teoria de fãs e uma guerra de chips. O que me dá mais raiva de tudo isso é que a gente claramente vê o relacionamento do Mike e da Eleven realmente mudar da 4ª temporada e pro início da 5ª, mas isso acontece fora da câmera. A gente não vê esse crescimento que aparentemente aconteceu entre os dois, que a gente só recebe uma maior confirmação no finale, mas sinceramente eu nem sei dizer o que foi isso. E, Milevens, vocês foram roubados do seu chip por conta de guerra de chip. Vocês têm noção o quanto isso é triste? Ainda mais em Stranger Things, porque se fosse uma série que não soubesse escrever romance, fosse uma série de ficção científica que tem romance, mas nenhum romance é muito bem desenvolvido, é meio raso, tipo, então seria meio dane-se. Mas Stranger Things é muito bom em escrever romance. Lumax é incrível, Jopper tem momentos incríveis, Jance, no início principalmente, é muito bom e até Stacey tem momentos legais também, até Robin e Vicky tiveram mais momentos bons de romance do que Eleven nessa temporada. Vocês não se sentem muito mal e chateados com o time de Stranger Things? E isso eu nem toquei no final da Eleven, né? Se vocês querem a minha opinião, eu acredito que a Eleven sobreviveu, sim. E a única base de acreditar que a Eleven sobreviveu não tem nada a ver com a fanfic que o Mike cria, é totalmente baseado em que, no momento que nós estamos, o desenvolvimento do spin-off de Montauk tá basicamente pra mim confirmado. Esse spin-off vai acontecer e eu acho que eles propositalmente deixaram o final da Eleven ambíguo para, se eles precisarem, conseguir trazer a Eleven no spin-off, se eles precisarem. Não faço ideia como vai ser esse spin-off, parece que talvez o Hopper vai ser um personagem, mas eu acredito que o núcleo principal vai ser personagens novos. Nem confirmaram ainda, já tô criando teoria. Mas ainda assim é um final muito confuso, porque eu vendo a primeira vez eu fiquei tipo, a Kylie não morreu, tudo isso que a gente viu foi alucinação e ela e a Eleven fugiram juntas. Tudo isso foi pra enganar todo mundo, tanto, né, o Hopper, o Mike, o grupo todo, quanto o público. Tipo, tudo foi alucinação. Mas aí, quando a Kylie recebeu o tiro, a Eleven toca nela. Aí eu lembrei, pera, a Kylie, as alucinações dela não tem tato.
Você só vê. Então, se você tocar, você percebe que é alucinação. Mas e se... Aí eu voltei atrás. Mas e se, na verdade, a Eleven tocando na Kylie e falando ai, meu Deus, ela morreu. Isso também foi alucinação. Enfim, eu não sei. Eu só sei que no final, né, quando... o Mike meio que conta a sua historinha e revela que talvez a Eleven aparecer lá atrás foi estranho, talvez ela já estava lá atrás o tempo todo e aquilo foi alucinação e a Eleven não ia conseguir usar os poderes dela porque estava usando o negócio de som que oculta poderes. Mas aí eu fico confusa, tipo... Mas é o espaço mental, se foi a alucinação da Kylie. A Kylie abriu o espaço mental, a Eleven entrou no espaço mental e trouxe o Mike para o espaço mental para falar com ele no espaço mental através da Kylie. É isso? Eu não sei. Enfim, é muito engraçado que ninguém morreu e a minha teoria era que a única pessoa que tinha chance de morrer era a Eleven. Tava muito 50-50 do que eles iriam fazer com o futuro dela, mas eu fiquei bem chateada porque... Se a Eleven morresse, eu pensei que ia ser uma cena de sacrifício por amor pelos seus amigos e família, ia ser algo muito emocionante, uma cena que o personagem da Eleven, que é um dos melhores personagens dessa série, era o centro, né, na primeira temporada, junto do desaparecimento do Will, tipo... Merecia uma cena muito chocante e emocionante se eles decidissem matar a Eleven e eles ainda têm a cara de pau de deixar isso ambíguo também. Odeio ambiguidade, que ódio. Mas... até isso, se realmente foi morte, um sacrifício, foi algo ridículo, já que foi depois deles derrubarem o Mind Flayer e o Vecna, que foi uma cena muito tosca, mas eu não sei se eu tô preparada a falar sobre isso nesse vídeo. Enfim, tudo isso pra dizer que Milevans, vocês mereciam muito mais no desenvolvimento romântico desse casal, já que aparentemente a intenção era assim desde o início, Milevans terminar canon, mesmo com a Eleven morrendo. Pra mim aquela cena do final foi um final mostrando tipo, o amor do Mike e da Eleven terminou meio canon, mas até essa cena eles construíram de uma maneira tosca, porque o Mike não falou eu te amo pra Eleven, então a minha teoria e a análise do Mike ter evoluído da 4ª temporada pra 5ª talvez só não aconteceu, mas eu nem consigo questionar contra, porque a gente não viu nada. A gente não sabe o que aconteceu com o Mike. O Mike não tem desenvolvimento de personagem desde a 3ª temporada. Que, na minha análise, Milevans, de 2h30, se você é fã de Milevans, veja esse vídeo, que esse vídeo não é um vídeo anti-Milevans. Eu termino o vídeo falando que eu não acredito que o Milevans e o Mike iam terminar juntos, que eu meio que errei e acertei ao mesmo tempo, já que todos os finais dessa temporada foram ambíguos, eu odeio, enfim. Mas algo que mudou a minha opinião sobre a análise Milevans é que na época, desde que a 3ª temporada lançou em 2019, eu odiava já a Milevans na 3ª temporada, eu achava o Mike um insuportável, eu achava que a Eleven merecia coisa muito melhor e não gostava de nada sobre esse relacionamento. Mas revendo a 3ª temporada, analisando o Milevans, a minha opinião mudou. Eu sinto que ocorre sim desenvolvimento e crescimento de personagem tanto do Mike e da Eleven. Ainda não sinto que Milevans naquele estágio ainda estava em um momento bom do relacionamento, ainda mais que eles estão constantemente sendo comparados com o Lumax, que está em um estágio muito mais maduro, tanto do relacionamento, mas também de maturidades do Lucas e da Max comparado com Milevans, já que o Lucas e a Max ainda são meio imaturos e adolescentes naquela época, mas Milevans ainda tinha muito caminho para se desenvolver, principalmente por conta da Eleven tá muito atrás, né, em maturidade emocional por conta de todos os traumas e a criação no laboratório que ela passou, mas o Mike também tem muitos problemas de insegurança e ansiedade que acaba atrapalhando diretamente o relacionamento dele com a Eleven, mas eu sinto que nessa temporada isso o Mike evolui e melhora e abre mais espaço de confiança para Eleven. Então, se eles quisessem seguir com o desenvolvimento desse relacionamento, eu fico muito triste do que aconteceu na 4ª temporada na verdade, as inseguranças de ambos os personagens no momento que eles ficam em um relacionamento à distância piora infinitamente mais. Mas aí, se vocês quiserem ver mais sobre isso, assistam a minha análise em Eleven. Mas, gente, apesar de tudo isso que eu falei, na 5ª temporada, eles tinham chance, sim, de reestruturar a Milevans. É uma temporada inteira de sei lá quantas horas. Meu Deus, não consigo falar. Eles poderiam, sim, criar uma história romântica bem estruturada entre Mike e Eleven, mas eles se recusaram por conta de guerra, de chip
e por conta de assinatura para o povo pagar um mês a mais da assinatura da Netflix para assistir o finale. Sério, gente, eu fiquei muito chateada por vocês. Isso me chateou até infinitamente mais do que Bailer não acontecer, porque, sinceramente, eu tava preocupada com muito mais outras coisas do desenvolvimento da série do que Bailer acontecer. Eu acho que eu fiz aquele vídeo por eu achar a teoria Bailer muito interessante e botar um título que eu sabia que o povo ia clicar. Porque quem vai estar ganhando dinheirinho extra agora no final do mês? Eu, gente! Feliz Ano Novo, feliz 2026. Obrigada por assistir o meu vídeo sobre Bailer. Mas eu super recomendo vocês estarem assistindo o meu vídeo sobre Meleven também, porque esse vídeo realmente foi o vídeo que eu me orgulhei. Eu vi pessoas pedindo pra fazer um vídeo parecido ao que eu fiz sobre Meleven, só que com Bailer, mas sinceramente eu tô de saco cheio. E por que eu faria isso agora, se fosse pelo menos antes do finale, mas tipo, eu não vou fazer isso. Mas super recomendo estar assistindo o vídeo do advogado de Bailer, que dá pra assistir com legenda português, se você tem interesse sobre a teoria Bailer, que eu acho uma teoria muito, assim, interessante mesmo de análise de escrita, e é muito bizarro quão longe a teoria foi. Porque, na minha opinião, você pode discordar e falar que a galera que acreditava que Bailer seria canon pode me incluir no meio, pode me xingar também, eu não tô nem aí. Que acreditava que Bailer tinha chance de se tornar canon no final da temporada. O que abriu espaço para essa teoria existir foram os escritores de Stranger Things. Eles que criaram ambiguidades e time jumps desnecessários, e a gente vê crescimento de personagens acontecendo fora da câmera pra gente não ter certeza de nada. Por exemplo, compara Meleven com Perkabeth, que é o chip do Percy Jackson, tá, gente? Percy Jackson e Annabeth, que agora tá se desenvolvendo na segunda temporada de Percy Jackson. E isso tá vindo no ponto de vista de alguém que não leu os livros. É incrível como o escritor de Percy Jackson é muito claro o quanto ele ligava pra esse casal. Você vê as ações do Percy e Annabeth já na segunda temporada, que ainda é o início de Perkabeth, já que Perkabeth é um slow burn, né? O relacionamento vai desenvolvendo devagar através de todas as histórias malucas sobre semideuses, Olimpos e coisas assim. Olha quão diferente já tá o estágio do relacionamento deles comparando com Meleven. Porque o escritor por trás liga pelo desenvolvimento desses personagens. E é um relacionamento que tem muitas inseguranças ainda, vindo tanto da Annabeth e do Percy também. Mas já é muito claro desde o início que os escritores ligam muito pro desenvolvimento desse casal e que vai ter um retorno muito legal pro público no final dessa história. Já Meleven, eu acho que poderia ter chegado lá. Até depois do caos que foi a quarta temporada na questão do plot da Califórnia, eu acho que Meleven tinha potencial de consertar esse relacionamento na quinta temporada. Mas os escritores não quiseram. E, na minha opinião, os escritores de Stranger Things cagaram pra Meleven. E não, essa minha opinião não tem nada a ver com Bailer. Esse vídeo acabou ficando longo pra caramba, eu nem falei sobre as minhas opiniões do finale, porque a parte que eu mais odiei foi todo o desenvolvimento do Vecna e do Mind Flayer. E se você quiser saber essa minha opinião, amanhã, dia 2 de janeiro, eu vou estar fazendo uma live sobre as minhas reações desse finale, tanto aqui no YouTube e também no TikTok. E se vocês pedirem muito, eu posso fazer um vídeo separado, mas sinceramente eu já tô de saco cheio. Então é isso, eu não sei se vai ter outro vídeo ainda essa semana, mas eu espero muito que tantos vocês, haters de Bailer e Melevens, que talvez não concordem muito com as coisas que eu falei, espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo, porque tô meio decepcionada com o final de Stranger Things, que a parte que mais me decepcionou nem foi todo esse negócio de chip, foi a parte do Vecna e do Henry Creel de não aproveitarem o desenvolvimento de personagem e humanização do Henry na peça. Eles não teorizaram nada da peça, me matou um pouco por dentro, mas eu, sinceramente, a única coisa que eu sinto agora é apatia. Eu não tô nem com raiva, nem triste ou feliz, nada. Eu tô só apática. Eu não sinto mais nada sobre Stranger Things, que já foi, em vários momentos, em vários anos diferentes da minha vida, foi minha série favorita. E agora eu terminei a série e eu não sinto nada. A melhor parte que saiu da quinta temporada pra mim foi a peça.
Eu vou estar botando o link dela na descrição. Eu tentei postar ela no não listado. Se tiver funcionando esse link, me avisem, porque eu não sei se a função de copyright funciona para vídeo não listado, então eu vou tentar. Eu tô postando ela no canal que eu criei só para isso, chamado Harry Creel. Mas se não funcionar, eu também coloquei ela no Drive, mas infelizmente eu já tentei de tudo. A visualização online não funciona no Drive para esse arquivo gigante, então só tá a opção de baixar. E eu sei que tá baixando arquivo grande, não é coisa que todo mundo consegue fazer, é muito chato. E ainda você não consegue colocar legenda do Google, e então pior ainda. Então me avisem se o vídeo no não listado da peça The First Shadow de Stranger Things do passado do Vecna, se tá funcionando. E vejam a peça, porque sério, na minha opinião, é a melhor parte da 5ª temporada. E eles nem contaram essa história na 5ª temporada. É isso, gente. Feliz 2026. Até o próximo vídeo. Se você quiser se inscrever mesmo odiando Byler, vocês são super aceitos aqui. Só não são aceitos as pessoas que são anti-Byler por homofobia. Vocês tinham aqui que tomar... Calma. Eu tenho que ficar vermelha. Se ficar vermelha vai ajudar. Agora eu tô com cara de riso. Eu quero parecer que tô chorando pra thumbnail. Ai. Cara, algum desses deve ter servido, não é possível.